livro de Neemias, vamos abrir no primeiro capítulo. Glória a Deus. Neemias capítulo 1, a gente vai ler alguns versículos. Bendito seja Deus, amém? Vai dando glória, vai adorando o Senhor enquanto você encontra o livro de Neemias, capítulo 1. Eu quero compartilhar esta palavra com vocês esta noite. Aleluia. Diz assim, versículo 3 em diante, depois eu vou falando os versículos que nós vamos ler, os subsequentes. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldade, humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei, orei o Deus dos céus. Amém? Agora vamos lá no versículo 6. Ouvi a minha oração, olhando do alto, e vê que oro a noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Vamos lá no capítulo 2 para nós terminarmos a leitura. Capítulo 2, versículo 2. O rei me perguntou: por que está com o rosto triste? Você parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não parecia triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei perguntou: o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Pode se assentar, fecha teus olhos. Pai, glorificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Fala-nos porque nós ouvimos a tua voz. Fala-nos porque nós viemos aqui ouvir o que o Senhor nos tem a dizer. Não o que o homem quer falar ou especula falar, mas aquilo que o teu Espírito quer tratar com cada um nas suas particularidades. O Senhor nos conhece profundamente, Senhor, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então fala conosco, porque nós viemos aqui ouvir a voz do Senhor. Nós viemos aqui, meu Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a orientação, o norte, a direção que o Senhor quer dar para a tua igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo, este ambiente é teu, estas vidas te pertencem. Nós só estamos aqui por tua causa e nós precisamos ouvir a voz do Senhor esta noite. Fala, Espírito Santo, em nome de Jesus, aos nossos corações. Revela-nos a tua palavra pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar desta palavra com vocês esta noite. Confesso que há algum tempo Deus me deu essa palavra, e essa semana eu estava revisando, e sabe, Deus, Ele trouxe algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês esta noite, a respeito do propósito de Deus na nossa vida. Todos nós que estamos aqui sabemos que Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. Sabemos que Deus, Ele tem algo conosco, Ele tem algo a realizar em nós e através de nós. Só que muitas das vezes nós não sabemos como fazer aquilo que Deus especula que a gente faz. Ou muitas das vezes nós, às vezes, recebemos a direção de Deus, mas ainda não nos posicionamos no propósito de Deus. Porque existem muitas coisas no mundo espiritual que às vezes nos impede de avançar, que às vezes nos impede de cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. E muitas das vezes nós recebemos o propósito de Deus na nossa vida, nós recebemos aquilo que Deus, Ele tem para nós recebemos a orientação, a direção de Deus, mas muitas das vezes nós ainda estamos parados, estamos estagnados. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite,
orientados aqui pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre este homem, Neemias. Neemias, que era copeiro do rei, era um homem que estava em Suzã, servindo o rei no palácio, e a Bíblia vai dizer que certa vez Anani, um dos seus irmãos, veio até o palácio, e quando ele vem ao palácio, e eu vou fazer uma síntese que eu sei que todo mundo já ouviu essa história, quando ele vem ao palácio, ele fala para Neemias exatamente o que estava acontecendo em Jerusalém. Qual era o estado de Jerusalém? Porque Jerusalém se encontrava com seus muros destruídos, com os seus portões queimados. E eu preciso dizer o que isto significava. Significava que aquela cidade estava desprotegida. Uma vez que os muros de Jerusalém estavam quebrados, uma vez que os portões estavam queimados, aquela cidade agora ela está desprotegida, aquela cidade está indefesa, aquela cidade está à mercê do inimigo. E preste atenção nisso, nós precisamos entender qual é o estado daquela cidade, para que a gente entenda qual é o propósito de Deus para esta cidade e para a nossa vida nessa cidade, amém? Aqueles muros estavam derrubados, aqueles muros estavam quebrados, então aquela cidade estava indefesa, aquela cidade estava desprotegida, aquela cidade estava à mercê do inimigo, aquele povo estava em grande miséria e desprezo. Este era o estado de Jerusalém. E quando Anani vem até Neemias, ele fala exatamente qual era o estado daquela cidade. Ele fala exatamente, ele traz um diagnóstico de como estava Jerusalém. E aqui nós vamos começar a entender algo para a nossa vida esta noite. Porque quando Anani vem até o palácio, eu preciso dizer que no palácio, aquele Neemias estava bem estabelecido. Ele era copeiro do rei, ele tinha uma posição de destaque, ele tinha uma posição de confiança, ele tinha uma posição onde ele não precisava abrir mão dela, porque ele estava bem estabelecido em Suzã. Ele não precisava sair dali para nada se ele não quisesse, porque ele tinha tudo o que ele precisava, ele tinha uma vida confortável, ele comia o que o rei comia, diga-se de passagem, ele comia antes do rei, porque ele era copeiro do rei, então ele comia o que o rei comia, ele estava sempre bem vestido, ele estava sempre à mesa do rei, ele tinha tudo aquilo que ele precisava para ter uma vida confortável, num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, e Neemias não precisava de mais nada. Só que quando Anani fala para Neemias qual era o estado de Jerusalém, Neemias ele é tomado por um sentimento de tristeza. A Bíblia diz que ele esteve triste, chorou, e ele ficou muito angustiado naquele dia, e orou ao Senhor, e apregoou jejum ao Senhor, por saber o estado de Jerusalém. Eu preciso abrir um parênteses aqui para dizer que muitas vezes, querido, Jerusalém está destruída e nós estamos confortáveis e nem olhamos para Jerusalém. Sabemos o estado em que Jerusalém se encontra, mas não estamos preocupados com Jerusalém, porque a nossa vida está bem estabelecida, porque nós estamos confortáveis no palácio das nossas casas, porque nós estamos confortáveis às vezes, querido, na nossa condição em que nós nos encontramos. Mas Neemias não, Neemias ele é tomado por um sentimento de tristeza por causa do sofrimento dos seus compatriotas. Neemias ele é tomado por um sentimento, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E Neemias ele não fica indiferente. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que às vezes Deus ele tem nos levantado com um propósito, posicionar em favor daquilo que Ele tem para a nossa vida, se levantar para fazer aquilo que Ele especula, que é a expectativa de Deus que a gente faça. Deus ele tem um propósito previamente definido na nossa vida, Ele tem um propósito para mim e para você, mas muitas das vezes nós estamos alheios e indiferentes a este propósito. Muitas pessoas não querem se envolver com o propósito de Deus, porque as suas
vidas estão abastadas, confortável. A situação que se encontra confortável, para que eu me preocupar com o que está lá do outro lado? Mas Deus quer levantar uma geração de Neemias que se importa, uma geração de Neemias que se levanta, uma geração de Neemias que faz a diferença, uma geração de Neemias que tem empatia, que se coloca no lugar dos outros. Porque Neemias, ele está no palácio, ele não tem necessidade de sair do palácio se ele não quiser, mas ele quer sair, ele quer sair, ele quer fazer alguma coisa. Quantas pessoas já, quem sabe, disse para você, onde é, para que isso, semana evangélica, para que marcha para Jesus, o povo não quer nada com Jesus. Ei, não importa qual é a condição do povo, não importa qual é o que o povo está pensando, o que importa é o que Deus te levantou para fazer. Levanta, resplandece, porque a glória de Deus está vindo sobre ti. Deus, ele quer levantar a igreja com propósito neste tempo. E a gente precisa entender: ou nós podemos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, ou nós podemos ficar indiferentes. Tem muitas pessoas que estão indiferentes, tem muitas pessoas que não querem se envolver, tem muitas pessoas que não querem fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Mas Deus está nos chamando para posicionar a favor do reino dele, para fazer a vontade dele. Amém, igreja? Então, quando Neemias vê aquela situação, Neemias, ele fica triste, ele chora, ele fica angustiado. O desejo de Neemias, a vontade de Neemias é fazer alguma coisa, mas como que ele vai sair do palácio? Como que ele vai fazer? Quem sabe pastores, irmãos que estão aqui já quis fazer alguma coisa, mas você falou: mas como? Eu quero dizer para você: não se preocupe, porque quando Deus dá o propósito, Ele dá as estratégias. Quando Deus dá o propósito, Ele dá a direção. Quando Deus dá o propósito, Ele abre o caminho. Quando Deus dá o propósito, Ele abre as portas. Neemias queria fazer alguma coisa, mas como? Neemias queria fazer alguma coisa, mas de que maneira? Como que eu vou me ausentar do palácio? Como que eu vou falar isso para o rei? Como que eu vou fazer? Mas Deus prepara o caminho, amém? Quando Deus te dá um propósito, Ele abre o caminho, Ele prepara o caminho, Ele abre a porta, Ele faz na nossa vida aquilo que precisa, Ele move céu, Ele move terra, para fazer na nossa vida aquilo que Ele deseja, amém? Não se preocupe, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Se Deus deu um propósito para a igreja, não se preocupe, Ele está cuidando, Ele vai preparar tudo. Neemias não sabe como fazer, o que fazer, mas Deus já tem tudo pronto. Talvez você fique preocupado: como que eu vou fazer, de que maneira que eu vou fazer? Deus já tem tudo pronto para você, amém? O seu caminho já está traçado, já está planejado, porque o propósito é de Deus, a vontade é de Deus, a obra é de Deus na sua vida. Então Neemias, ele está triste, o rei percebe a tristeza de Neemias. E quando o rei olha para Neemias, e Neemias sempre serviu um rei alegre, feliz, com um sorriso no rosto, e agora Neemias está triste, e o rei pergunta para ele: oh meu filho, o que está acontecendo? Por que dessa tristeza, dessa angústia toda? Parece até que você está doente. Neemias olha e fala assim: olha, porque como eu vou ficar alegre se onde os meus pais foram sepultados, o povo está em ruína, em desgraça. Quando ele diz isso para o rei, a Bíblia vai dizer que o rei olha para Neemias e diga: me pede o que queres e eu te farei. É como se o rei naquele momento, fosse ele que servisse Neemias. Quando Deus está no negócio, quando Deus está no propósito, Ele move até o rei, amém, igreja? Quando Deus está no propósito, Ele move até o rei. E é o rei que pergunta para Neemias: o que eu posso fazer por você? Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus, Ele movimenta em seu favor. Deus, Ele age em seu favor. Deus, Ele age em favor da sua vida. Deus, Ele age em favor da sua igreja. Deus, Ele age em favor do seu ministério. Deus, Ele age em favor da sua cidade, do seu bairro. Deus, Ele age, porque Ele está no negócio. Então Ele pergunta: o que eu posso fazer? O que eu hei de fazer por você? Me diga o que eu posso fazer por você. E Neemias ora. E aqui tem uma coisa que eu preciso dizer para a igreja, irmãos.
Às vezes a oportunidade chega. Sabe quando a gente está orando para Deus abrir uma porta, para Deus dar uma oportunidade, para Deus enviar uma bênção? Só que às vezes a gente ora, mas a gente não tem projeto pronto. A gente não sabe exatamente o que quer. Às vezes a gente está orando para Deus fazer algo, para Deus dar algo, para Deus realizar algo, mas a gente não sabe exatamente o que a gente quer. Meu irmão, se você tem algo que você gostaria que Deus realizasse na sua vida, faz um projeto. Coloca diante de Deus o que você quer. Apresenta a Deus o que você quer. E quando a oportunidade vier, você vai estar pronto para a oportunidade. Tem muita gente que a oportunidade passa por ele. Já chegou algum irmãozinho da sua igreja para dizer assim: pastor, eu estou querendo abençoar a igreja. O que a igreja está precisando? Irmão, tem que ver, não sei. Irmão, a gente precisa estar pronto. A oportunidade passa, a gente precisa estar pronto. Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente não recebe o que Deus tem para a gente. Quando o rei pergunta para Neemias o que ele quer, ele já orou, ele sabe exatamente aquilo que ele quer. Ele sabe exatamente o que ele precisa. Ele já traçou uma meta, ele já tem um propósito. Igreja, nós precisamos ter meta, nós precisamos ter propósito, nós precisamos saber aquilo que a gente quer, porque a qualquer momento Deus vai mandar a oportunidade na sua vida. A qualquer momento a oportunidade de Deus vai chegar na nossa vida, amém? E quando a oportunidade de Deus chega na vida de Neemias, ele pede 3 coisas, porque ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele precisava. A primeira coisa: rei, eu preciso me ausentar por um tempo do palácio. Ele sabia o que ele precisava, a oportunidade estava diante dele, e ele sabia exatamente o que ele ia fazer com a oportunidade. O rei, quanto tempo? E ele declara o tempo que ele precisa se ausentar do palácio, e o rei autoriza. Só que ele não precisava apenas disso. Ele fala assim: rei, eu preciso que o senhor me dê carta aos governadores para que me dê autorização para passar com segurança, para atravessar a cidade, para chegar em Jerusalém. Ele pede segurança. A terceira coisa que ele pede ao rei: se não for muito te pedir, pede para que eu possa tirar madeira na floresta para reconstruir os portões de Jerusalém. Pede para que eu possa cortar madeira. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Quantas vezes a oportunidade tem chegado na nossa vida e a gente não sabe o que pedir? Quantas vezes na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família, a oportunidade chega e a gente não está preparado para a oportunidade, porque a gente não sabe do que precisa. Sabe aquela pessoa que sonha, mas que não faz projeto? Eu tenho um sonho, qual que eu sei? É isso. Mas como que você vai fazer? Não sei. Meu sonho é abrir uma loja. E você sabe quanto você vai gastar para abrir? Não. A pessoa aí queria te abençoar, meu irmão, queria te... O que você precisa para... Eu ainda não sei não, irmão. Ei, a oportunidade, quando ela chegar, você precisa estar preparado para ela. Você precisa saber exatamente o que você precisa. Tem muita gente que sonha, tem muita gente que Deus manda a oportunidade, mas que não sabe o que precisa. Neemias, quando ele ora, Deus dá para ele a direção. Ele sabe exatamente o que ele precisa, e ele sabe exatamente para onde ele está indo. Tem gente que quer chegar, mas não sabe para onde está indo. Por isso que a gente não chega, por isso que a nossa vida não rompe, por isso que a nossa vida não avança, porque a gente quer chegar, e a gente está vendo o final, mas a gente não está vendo os meios. Como que a gente vai chegar se a gente não sabe para onde nós estamos indo? Neemias sabia: eu vou para Jerusalém, eu vou reconstruir os muros de Jerusalém, eu vou reedificar aquela cidade. Ele sabe para onde ele está indo, ele não fica indiferente, ele vai. E ele pede essas 3 coisas e o rei autoriza. Quando ele chega em Jerusalém, eu quero falar de 3 coisas que acontecem quando ele chega em Jerusalém. A primeira coisa é que quando ele chega em Jerusalém, ele não fala o que ele veio fazer, nem com os líderes. Ele pega algumas das pessoas que estavam com ele, algumas poucas pessoas, e ele começa a rodear a cidade, porque ele começa a ver onde estão as brechas. Quais são os pontos críticos? Quais são os problemas que aquela cidade está enfrentando? E ele quer reconstruir os muros, mas ele precisa saber como vai fazer isso.
Muitas das vezes a gente quer fazer algo, mas a gente não sabe como fazer. A gente não sabe o caminho que a gente precisa pegar para fazer isso. E eu preciso abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Quando ele faz isso, ele faz em silêncio. Ele não avisa ninguém. Ele faz à noite, no cair da noite. Eu vou fugir um pouquinho da mensagem para liberar uma palavra profética da sua vida diante de Deus. Eu preciso dizer para você, meu irmão, que sabe por que muitas das vezes Deus não realiza um milagre e o propósito que Ele tem para a sua vida? Porque muitas das vezes a nossa boca é grande, porque muitas das vezes antes da gente fazer, todo mundo já sabe da nossa vida, sabe dos nossos planos, sabe do nosso projeto. Ei, sabe quem sabia dos planos e dos projetos de Neemias? Era Deus e o rei, mais ninguém. Porque quando você quer realizar coisa grande, fala com Deus primeiro, coloca diante de Deus primeiro, espera o agir de Deus, espera a direção de Deus, espera a orientação de Deus. Vocês já ouviram falar de uma viúva que o profeta falou assim: olha, pega um pouquinho de azeite, vasos emprestado e derruba sobre essas vasilhas. Essa viúva, o profeta vira para ela no final, depois que ela já está com azeite e com as panelas, e fala assim: ó, fecha a porta sobre você e os seus filhos. Eu digo na igreja que muita gente não está preparado para viver o milagre que Deus tem para a tua vida, querido. Fechar a porta quer dizer, eu não sei se aqui em Raposa é assim, mas no bairro que eu moro é assim, ó. Quando chega alguma coisa da sua casa, o vizinho quase pula a janela. Ele sai para fora, ele dá um jeito, ele quer saber o que é que está chegando, o que você está comprando, o que está acontecendo. Sabe, por que o profeta manda aquela mulher fechar a porta? Porque certamente tinha alguém que não estava preparado para viver o milagre que Deus ia fazer dentro da casa dela. Quando ela começasse a derramar o azeite, alguém ia falar: você está ficando doida? Como é que você vai encher esse monte de vasilha com uma botija? Tem gente que não está preparado para viver o milagre que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa. Fecha a porta, meu irmão. Tem muita gente entrando na sua casa que não está preparado para ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Tem muita gente para quem a gente conta a nossa vida, que não está preparado para viver o que Deus vai fazer na nossa vida. Fecha a porta. Às vezes a gente precisa fechar a porta. O profeta precisava fechar a porta, ou melhor, aquela mulher precisava fechar a porta. Quando Neemias ele vai para Jerusalém, antes de dar o alarme, ele mapeia a cidade. Ele procura saber exatamente o que ele ia precisar fazer. Antes do barulho vem a estratégia. Antes do barulho vem o direcionamento de Deus. Antes do barulho vem a direção de Deus. Obrigado. Eu esqueci lá na igreja agora. Antes de qualquer coisa a gente precisa entender que Deus está dando uma direção para a igreja, mas antes da gente buscar orar, antes da gente ir para buscar a direção de Deus, sabe o que a gente está fazendo? A gente está abrindo a boca até aqui. Você já viu que muitas coisas que a gente projeta não saem do projeto? Porque antes de Deus confirmar, a gente já falou para todo mundo, já sabe. Todo mundo já sabe, e sabe o que Deus está mandando dizer para você essa noite? Fecha sua boca, fala comigo primeiro, deixa eu te orientar. Aleluia, glória a Deus. Deus tem propósito para a nossa vida, Deus tem propósito para a igreja. Mas muitas das vezes a gente não segue as diretrizes de Deus, as orientações de Deus. A gente é emotivo demais. Irmão, eu estou falando isso aqui, mas você não sabe a pancada que eu tomei na minha vida com isso. Quando eu fui construir a igreja, já estava com tudo pronto. Eu perdi o gabarito da igreja, está lá o quartinho cheio de madeira. O gabarito perdeu no sol, na chuva, porque quando eu fui construir a igreja, sabe quando você vai realizar o maior sonho da sua vida, e você sai abrindo a boca, contando e mostrando o projeto, e vem aqui, irmão, eu tomei um tapa, e o meu negócio é quando o pessoal pergunta assim: pastor, quando que vai começar? Eu falei: calma, porque eu estou num tempo assim de tratamento com Deus, que eu tomei uma pancada. Porque a gente a gente não sabe fazer as coisas em silêncio. A gente não sabe esperar o tempo de Deus, irmão. Eu nunca apanhei tanto na minha vida. E o pior de tudo é que Deus chegou e falou para mim: está vendo? É por causa da sua arrogância. Eu vou tratar com você primeiro. Porque às vezes a gente não sabe ficar calado.
porque a gente não sabe dar glória para Ele, a gente quer se exaltar, se envaidecer com o sonho que é de Deus, com o propósito que é de Deus, a gente acha que é nosso. E é por isso que às vezes as coisas fracassam na nossa vida. E às vezes que a gente, por isso que eu falo lá na nossa igreja direto, eu falo assim, irmãos, sabe qual que é o problema? Que a gente está lá na frente, a gente tem que voltar para o final da fila, porque a gente não sabe ouvir Deus, a gente não sabe esperar em Deus, a gente não sabe cumprir a vontade de Deus. Porque muitas das vezes Deus dá uma orientação, uma diretriz para a igreja, mas nós nos precipitamos com Deus, com o propósito de Deus na nossa vida, e Deus falou assim, volta para o final da fila. A gente já estava com gente trabalhando na obra, Deus só volta para o final da fila. Você vai começar do zero. Eu estou esperando o dia que Ele vai mandar, eu não estou precipitando mais. Mas a gente só aprende apanhando. A gente só aprende apanhando. A gente paga para ver. Deus está mandando a gente fechar a boca e falar mais com Ele. Deus está dizendo assim, ó, eu tenho coisas grandiosas para fazer na sua vida, mas sabe por que eu não faço? Porque você não se contém. Aleluia. Você não sabe dar glória para mim. Você não sabe fazer as coisas em silêncio. Sabe, às vezes é o tratamento de Deus na nossa vida. Deixa eu ir para o segundo ponto. O segundo ponto é quando, depois que Neemias ele rodeia a cidade 3 dias. Depois que ele faz a vistoria, que ele confere os muros, Neemias ele reúne o povo e fala assim, olha, nós vamos reedificar esses muros. E o povo concorda com Neemias. E aqui eu quero chamar os pastores que estão aqui. Eu sei que são muitos. Vem pelo menos uma meia dúzia aqui, por favor. Rapidinho, só para dar dinâmica aqui. Quando Neemias ele reúne o povo, e eu vou parafrasear, ele vira para o povo e fala assim, nós vamos reconstruir Raposos. Quando ele fala com o povo concorda com ele. E tem uma coisa fantástica que eu sempre falo, pastor Lucas, minha esposa está aqui, que sempre ouve eu falar isso lá na igreja, a coisa mais fantástica, quando você lê o livro de Neemias, é o capítulo 3, é o que a gente menos gosta de ler, porque ele fica falando o nome de um monte de gente, é que nem ler genealogia, é chato ler o capítulo 3, mas o capítulo 3, para mim, isso é pessoal, é o mais importante do livro de Neemias, porque ali fala da reconstrução, e ali fala que começou a construir do lado do outro, e o outro começa a construir do lado do outro, e o outro do lado do outro, não tinha divisão, não tinha diferença, este tampava a brecha, esse aqui continuava, e esse aqui continuava, e esse continuava, e continuava, e continuava, e continuava, e continuava, e continuava, e continuava, havia ali unidade de propósito. Deixa eu perguntar para vocês, Neemias podia fazer aquilo sozinho? Não. Os seus pastores podem fazer essa marcha, pode fazer ganhar essa cidade sozinha, pode reconstruir os muros dessa cidade sozinha? Não. Então a gente precisa acabar com a indiferença, a gente precisa acabar com a frieza, com a apatia, a gente precisa parar de olhar apenas para a gente mesmo, a gente precisa sair dos palácios da nossa casa e ir fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Mas Neemias jamais faria isso sozinho. Deus o levantou como líder, mas Deus colocou pessoas lado a lado, reconstruindo portões, reconstruindo os muros, tampando as brechas. Obrigado, pastores. Você está entendendo, queridos? Que para a gente fazer alguma coisa em Deus, a gente precisa estar unido. Para a gente fazer alguma coisa em Deus, a gente precisa quebrar as indiferenças. Eu sou de Paulo, não, todos são de Cristo. Aleluia. A gente precisa entender que as diferenças precisam ser deixadas de lado. E sabe o que está aqui em xeque? O reino. O que precisa ser feito é para o reino, é para Ele. A gente não canta, não diz porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por que a gente está fazendo algo pessoal? Enquanto nós somos uma igreja
enquanto nós somos o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Por que às vezes, querido, nós estamos indiferentes? Sabe o que Deus levanta naquele tempo? Deus levanta pessoas ali, que o povo se uniu naquele capítulo apenas sob a liderança de Neemias, mas para fazer algo grande, para fazer algo poderoso. Mas sabe por que muitas das vezes a gente não quer se unir? Porque a gente não quer trabalho, porque reconstruir muros dá trabalho. Quando a gente olha para a cidade, ela está como Jerusalém, com os seus portões queimados, ela está com seus muros derrubados. Se você olhar para o cenário de Raposa ou da nossa cidade, eu moro aqui também do lado, Nova Lima, se a gente olhar como que está a nossa cidade, ela está em ruína, ela está desprotegida, indefesa, à mercê dos inimigos, está em grande desprezo, está assolada. Mas sabe por que os muros não são reconstruídos? Por causa da nossa indiferença. Quando a gente não está no palácio, a gente está fora do palácio, mas brigando um com o outro, contendendo um com o outro, vivendo na indiferença. Sabe, irmão, a gente precisa se posicionar e entender que o propósito é de Deus, o propósito não é meu, não é seu, o propósito é de Deus. O que nós temos que fazer é para Deus. Neemias estava confortável no palácio, mas ele abre mão de tudo para ir fazer aquilo que Deus especulava que ele fizesse. Ele está no palácio com uma vida tranquila, sossegada, abastada, mas ele abre mão de tudo por causa de algo maior, o reino, o propósito de Deus. A igreja precisa despertar, essa cidade precisa de nós, a nossa família precisa de nós, os nossos vizinhos precisam de nós, os jovens precisam de nós, os adolescentes, as crianças, essa sociedade contemporânea precisa da igreja, e a igreja está dentro dos palácios, a igreja precisa sair para fora. A igreja, ela precisa sair de dentro do palácio, ela precisa acabar com a indiferença. A igreja precisa acabar com a empatia, ela está muito confortável no palácio. Mas aqui veio a pandemia, não veio? Eu tenho falado isso lá na igreja, durante a pandemia, que tinha de irmão que ligava para mim: "Oh, pastor, que saudade do culto da igreja. Ai, que dia que vai ter culto, pastor, não estou aguentando, pastor. Ai, pastor, papapá." Beleza, voltou, a igreja não está aberta. Aí eu estou assim agora: "Ô, irmão, mas que saudade de você." Sabe por quê? A gente está indiferente, a gente está no nosso palácio, fora que a gente se tornou um religioso hoje, só vai na igreja no domingo. Porque a gente está preocupado com a nossa vida, com as nossas coisas. A gente está preocupado com aquilo que é nosso. A gente está preocupado com a nossa vida, nesse tempo de tanto mercantilismo, nesse tempo da busca exacerbada pelo ter, pelo poder. A gente está dentro do palácio das nossas casas, a gente está dentro do palácio da igreja, passando aí, vendo as pessoas definharem, morrerem, e estamos indiferentes. Mas Deus está dizendo para a igreja: levanta a geração de Neemias, vai fazer aquilo que eu te ordenei, vai fazer aquilo que eu te comissionei. Neemias, ele se levanta, e como eu dizia, sabe por que a nossa dificuldade? Porque quando a gente se levanta tem oposição, e quando Neemias se levanta, a primeira oposição que ele enfrenta é no meio do povo, a segunda é com Tobias, Sanballat, Gesem e outros mais. Sabe por quê? Porque ele se posiciona, meu irmão. Sabe por quê que a gente não se posiciona mais? Porque a vida da gente está tranquila, não estou caçando bagunça não, confusão não. Para quê? Tranquilo. Eu não sei se você já percebeu, mas quanto menos a gente ora, mais as coisas melhor. De certa forma. Porque o inimigo nesse tempo, ele quer convencer a igreja que orar está ruim e errado. Que quando você ora, o inferno agita, não agita? E quando você ora, parece que as coisas começam a dar errado. Mas é quando dá errado, é que porque o inferno está se movimentando, Deus está agindo em seu favor, meu irmão. A igreja está parando de orar porque a igreja não quer contenda com o diabo. A gente não quer enfrentar guerra, passar por luta.
A gente não quer, não, vamos deixar ele quieto lá. Quando Neemias se levanta, o inferno se levanta contra ele. Mas o inferno está tentando de tudo enquanto é jeito. O inferno está tentando de tudo enquanto é forma e maneira. Mas para eu terminar aqui, que eu estou até sem relógio, já deve ter estourado o tempo, né, pastor? O inferno está se levantando. Mas sabe o que acontece? Neemias está focado. Eu quero falar 3 situações aqui rapidinho. A primeira, o inimigo está com escárnio. Tobias, Sanbalat, Gesem, quando souberam, começaram a zombar, não acreditar. Porque o inimigo é assim, no início ele fala, não vai dar certo. No final ele está tentando atrapalhar. Não é assim? Você já pensou fazer alguma coisa? Aí alguém vira e fala, não vai dar certo. Aí você devia falar, vou mostrar que dá. Aí você começa a perceber que o inimigo começa a levantar para tentar atrapalhar. No início, Tobias, Sanbalat e Gesem estavam assim, não vai dar certo, eles não vão conseguir. Esse cara está doido, ele está pensando que ele vai fazer isso? No final ele está assim, leva o convite para ele, traz ele para uma emboscada, a gente vai destruir. Porque no início ele só quer zombar, ele só quer conjecturar que não vai dar certo, mas no final ele está tentando te destruir. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, foco. Neemias olha e fala assim, estou fazendo uma grande obra de modo que não posso parar e ter contigo. Foco, meu irmão. O inimigo vai escarnecer, vai falar que não vai dar certo e por isso você vai desanimar. E ele vai se levantar, ei, eu vou repetir, ele vai se levantar, e talvez já se levantou e está se levantando, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você está fazendo uma grande obra, não pode parar. Quem vai dar vitória é Deus, quem vai te honrar é Deus, quem vai te abençoar é Deus, quem vai estender a mão sobre a igreja é Deus. Neemias não para, ele levanta para zombar. Quando ele vê que a coisa fica séria, ele quer atrapalhar. Você já teve essa percepção? No início está tudo bem, ele não vai conseguir mesmo. Quando ele vê que a coisa ficou séria, vamos atrapalhar, vamos colocar um enrosco nesse negócio aí, vamos atrapalhar esse negócio. Neemias não para, vamos orar e vamos colocar guardas, vamos destruir a vida dele, traz ele para cá. Não posso ir, estou fazendo algo importante para Deus. Você está entendendo? A segunda coisa que acontece, a ira e o desprezo. E sabe como que ele vende, como que Neemias vence a ira e o desprezo dos inimigos? O trabalho árduo, não descansando, não desfalecendo, não parando, não abandonando o seu propósito. Quem tem um propósito de Deus na sua vida aí? Você vai parar, meu irmão? Você vai desistir porque está difícil? Ah, pastor, o senhor não sabe, se eu contar para o senhor a minha luta, o senhor vai chorar junto comigo, e daí? Terceira conspiração, souberam que ele estava dando certo, vamos causar uma confusão, vamos atrapalhar. O inimigo tenta de tudo enquanto é jeito, frustrar os planos de Deus na nossa vida, tentar impedir que aquilo que Deus colocou na nossa vida e no nosso coração, que é propósito de Deus para nós, não se cumpra. Mas nada pode parar o agir de Deus. Amém? A Bíblia vai dizer que em 52 dias Neemias reconstrói aqueles muros, reedifica aqueles muros. Sozinho? Não. Sozinho? Não. Olha para o seu irmão, fala com ele, nós estamos juntos. Então firmeza? Firmeza aí? Hã? Meia boca? Meia boca? Olha aí de novo, olha para o outro aí e fala, estamos juntos ou não estamos? Hã? Ou é só meia boca, eu estou aqui, né? Propósito. Eu recomendo vocês lerem com outros olhos Neemias 3. Do lado do outro. E é interessante, nessa tradução que eu trouxe hoje, não fala não, mas eu tenho uma tradução mais antiga em casa, que fala assim, que fulano construiu ao lado, e ao lado, é tão lindo, por isso que eu comecei a entender Neemias 3, porque ali eu entendi que havia unanimidade de propósito. Neemias não estava sozinho. Amém? Fica de pé, por favor, no seu lugar. Quantos que temos aqui nesta noite que vai se levantar como Neemias?
que vai se levantar. E eu quero dizer uma coisa: Deus levanta o Neemias, mas Neemias não vai sozinho. Amém? Se a gente quer fazer algo grande para Deus, a gente precisa se unir, amém? Entender que é para Deus, não é para elevar o nome de ninguém, é para elevar a glória dele, é para elevar o nome dele, amém? É o nome dele. Não, mas o meu nome não saiu no cartaz, o meu nome não saiu. Ei, seu nome não tem nenhuma importância aqui. O que tem importância é o nome de Jesus. Amém? Aqui, eu gravei o nome de Neemias só porque ele era o líder. Mas eu não gravei os outros nomes, mas eles foram tão importantes quanto Neemias. Não é o que importa, não é se alguém vai lembrar o meu nome, é se o que eu fiz engrandeceu o nome do Senhor. Ei! Se o que eu fiz elevou o nome dele, engrandeceu o nome dele. Aquelas pessoas que reedificaram os muros, a gente quase não fala. Quem gosta de ler Neemias 3? Eu gostava antes de eu falar isso aqui. Tem gente que já percebeu isso, mas tem gente que não tinha percebido ainda. Sabe, talvez a gente passava por cima, mas eles não foram menos que Neemias. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Tá, irmão? Diaconisa, levita, ou apenas um membro da igreja, que talvez assim, mas o que eu sou? O que eu vou? Você vai construir parte deste muro. Aleluia. Você é parte fundamental neste propósito, amém? Você é parte fundamental nos planos que Deus tem para esta cidade, nos planos que Deus tem para a igreja dele aqui. E neste momento não tem placa, a igreja é una. Porque não vai entrar placa no céu, vai entrar a igreja do Senhor, amém? E a gente precisa entender isso, que neste momento nós somos um. Coloca a mão no seu coração, por favor. Eu não sei, querido, quando você chegou aqui, qual era o seu propósito, mas hoje reafirme o seu propósito com Deus. Restabeleça esse propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez você estava com o foco em outra direção e Deus te trouxe para uma realidade hoje. Ei, o propósito é elevar o meu nome, é me tornar grande, não é ser grande. É engrandecer o meu nome, não é ser engrandecido. Deus, Ele quer fazer coisas grandes na nossa vida, mas a gente precisa se levantar como igreja dele. A gente precisa se levantar para realizar aquilo que Ele tem propósito para que a gente faça, para que a gente realize. Pai, obrigado por essa oportunidade esta noite de compartilhar com esses irmãos a Tua palavra. E quem sabe, meu Deus, cheguei aqui, Senhor, cheio de mim, cheio do eu, do ego, mas o Senhor, meu Deus, é aquele que transforma a nossa vida. Porque, meu Deus, eu quero cada vez mais me encontrar com o Teu propósito. Eu quero cada vez mais me encontrar contigo, com a Tua vontade. E quem sabe este meu irmão, esta minha irmã que aqui se encontra também, não tinha se encontrado no seu propósito, porque quem sabe ele queria que o seu nome fosse elevado, ele queria ser engrandecido, ele queria ser visto, mas convém que o Senhor cresça e a gente diminua. Convém que o teu nome seja engrandecido. É exatamente o que João Batista disse: Senhor, eu não quero ser melhor mais do que o Senhor, eu só quero, meu Deus, estar com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a gente se encontre no nosso propósito, que a gente se encontre no centro da Tua vontade, que a gente se encontre naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor especula para a nossa vida, que a gente se encontre com a vontade do Senhor, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Em nome de Jesus, tira da nossa vida, meu Deus, toda indiferença, toda apatia, toda indolência. Desperta a Tua igreja, levanta-nos com propósito, levanta-nos como igreja, levanta-nos, ó Deus, para irmos na direção daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor especula, daquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Que nesse tempo sejamos levantados para fazer aquilo que o Senhor deseja e não o que queremos, aquilo que eleva o Teu nome, não o nosso nome.
Que a glória do Senhor encha a nossa vida, encha este lugar, e que nós possamos nos colocar em prontidão para fazer aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Aleluia, amém? Deus abençoe, obrigado pela confiança, os pastores, pastora Maria, todos os pastores aqui, obrigado pela confiança, pela oportunidade. Quero agradecer, meu nome, o nome da minha esposa, esqueci de apresentar, a pastora Claudineia, está ali comigo. Obrigado. Deus abençoe a todos, obrigado. Meu Deus e Pai, eu te dou graças pela vida do teu servo. Glorifica o Senhor por esta palavra nessa noite. Vivifica em nós, ó Deus, a tua unção, o teu renovo, e que o Senhor possa alcançá-lo sempre com renovo, com a tua bênção, para a glória do teu nome. Abençoe o lar dele, a família, filho, esposa. Derrama, Senhor, a tua graça, o teu cuidado, e que possamos prosseguir, que ele possa prosseguir com a sua família como servos, ocupando o seu lugar, se posicionando diante do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sobre essa palavra, irmãos, eu vi todo o nosso projeto, o nosso propósito de ver essa cidade salva. Parece uma coisa, isso é utopia. Não, irmãos, é isso que nós esperamos. É isso que cada pastor sonha. É isso que nós queremos. Eu quero tudo lá na igreja quadrangular, tudo na Unida. Nós queremos a nossa cidade salva. Nós queremos, e estamos caminhando, estamos prosseguindo. E agora eu quero dizer para você que está aqui, você ouviu uma mensagem que não são dos pastores esse evento, é da Igreja de Cristo. Não é um sonho do pastor Aguinaldo, do pastor Normandes, da pastora Maria, do pastor Wilson, do pastor Luiz. Não é um sonho nosso, do pastor Adelino. É um sonho de Deus. E agora eu quero que você se posicione. Pastor, eu já estou posicionado. Eu quero que você, mude de lugar assim, declarando para Deus que você está se posicionando para que essa cidade pertença ao Senhor Jesus. Então eu vou contar 1, 2, 3 e você vai se posicionar. Para quê? Para que Raposos pertença ao Senhor Jesus. 1, 2, 3. Eu me posiciono para que Raposos pertença ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vá dizendo aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós queremos salvação, nós queremos libertação, nós queremos o poder de Deus manifesto aqui nessa cidade. Nós queremos, ó Pai, aleluia. Nesta semana eu preguei lá na igreja, e olha aqui, o que nós precisamos fazer lá em Atos está registrado. Sabe, nós não precisamos, como é que eu vou pregar o evangelho? De que forma o evangelho é eficaz? Meu irmão, você vai, o que eu quero é que nós possamos ter essa oportunidade de fazer a obra de Deus, da obra de Deus em nós aparecer com tanta grandeza, e nós só teremos que responder assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque as pessoas vão perguntar: o que eu faço para ser salvo? É isso que nós queremos, as pessoas querer ser salvo, mas isso é através de nós, essa obra de salvação, através da minha vida e da sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode sentar no seu lugar. Nós vamos para um ato profético. Eu gostaria de convidar a Igreja de Cristo a se levantar e marchar, amém? Glória a Deus. É o seu posicionamento. Eu gostaria que vocês repetissem comigo: o Brasil não está de luto. O Brasil
vem, amém? O governo e o poder está na mão daquele que nunca caiu de um alto e sublime trono. Aleluia!
misericórdia. Nós oramos, ó Deus, agora, Senhor, pela nossa cidade. Nós apresentamos, ó Deus, e clamamos pelo derramar da tua unção, pelo teu poder manifesto, pela tua glória manifesto, por maldições quebradas, Senhor, por vidas transformadas, ó Deus. Que seja de fato, ó Deus querido, essa cidade transformada, impactada, que seja essa declaração uma realidade sobre a cidade. Raposos pertence ao Senhor Jesus. Salvação, 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 libertação, quebra de maldições, poder de Deus, poder de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa cidade em tuas mãos. Pai, que o Senhor traga, meu Deus, a tua presença, a tua glória, Senhor, o teu cuidado sobre a nossa cidade, o teu cuidado sobre a nossa cidade. Em nome de Jesus, nós temos essa confiança, Pai, que se abra o céu sobre a nossa cidade, que rompa, Senhor, que o Senhor derrama uma unção sobre a igreja nessa cidade, a igreja aqui representada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que se abra o céu, Senhor, que se abra o céu sobre a nossa cidade, que se abra o céu sobre a nossa cidade, sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus pelo que nós cremos. Nós acreditamos, olha, o balançar dessa bandeira é de fato um clamor, uma declaração de que está liderado pelo poder de Deus, a pregação de um evangelho eficaz. O nosso posicionamento faz diferença sobre essa cidade. O nosso posicionamento fará diferença na vida das pessoas. Que Deus nos ajude a prosseguir. E nós possamos sim amanhã marchar declarando que raposos pertencem ao Senhor Jesus. E nós possamos caminhar não com ousadia, mas renovados pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E é cheios do Espírito Santo, cheios do renovo do Senhor. Você crê, nós precisamos crer. Estamos tomando posse no mundo espiritual, tomando posse de que podemos declarar: raposos pertencem ao Senhor Jesus.